Hoje nós trazemos para esta edição do Café com CEO, trazemos Mário Nascimento, que de antemão disse-me: Carla, deixa os doutorismos de lado. E filo com a maior tranquilidade. Boa noite a todos uma vez mais. Boa noite, Mário. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é uma honra imensa para o grupo Café com CEO recebê-lo. Referir que é um profissional com uma estrada, uma experiência de cerca de 3 décadas e pelas mais variadas áreas. Este senhor que aqui está conosco tem experiências em áreas tanto como no setor público como no setor privado, que incluem governança, supervisão financeira, consultoria e gestão bancária. Mário, uma vez mais, boa noite e obrigada. Boa noite, Carla. Boa noite, Carla. Bem, nós vamos ter aqui esta entrevista e vamos trazer aqui a perspectiva do CEO Mário Nascimento, olhando para o que acumulou e acumula, né, porque não parou, né, de experiência com o seu percurso, com a sua carreira. E é por aí que gostávamos de começar. Poderia dar-nos uma panorâmica dos teus... Posso tratá-lo por tu, não é? Com certeza, boa. Com certeza. Dos teus 30 anos de carreira e como foi a evolução dos primeiros passos até aos cargos de responsabilidade, de grande responsabilidade que tem e teve no nosso país. Com certeza. Eu, como a Carla acabou de dizer, tenho uma experiência de cerca de 30 anos. Eu já passei por quase tudo que é setores, nomeadamente setor financeiro e setor público. Eu começo, como toda a gente, tem um início. Todos nós começamos de algum lado, né? Eu começo por ser estagiário no setor da contabilidade de uma empresa industrial. Enquanto estudante, eu também era trabalhador. E já nessa altura eu não tinha dúvida de qual é que era o meu setor preferido. Eu sempre... há pessoas que tiveram sempre aquela dúvida, enquanto estudante, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar, que curso é que eu vou ter. Eu sempre tive uma certeza que eu queria ir para a área económica e, essencialmente, ser economista. E eu queria ser economista porque eu gosto das matérias económicas, no geral, e não queria ser gestor, porque acho que os gestores têm uma parcela apenas daquilo que é o fenómeno económico. Também não foi minha intenção começar pela área contabilística, foi aquela que na altura me pareceu também a mais adequada e acabei por fazer esse percurso. Depois acabei por tirar a licenciatura em Economia, na vertente de Economia Política, acabei depois por começar a trabalhar no estágio num banco, acabei por fazer um estágio no Banco Espírito Santo e foi aí a minha primeira experiência no setor bancário. Andei por a área comercial, como todos os estágios profissionais, nós andamos para fazer tudo. No fundo, acabamos por tentar perceber exatamente o que é que nós estamos a fazer. E foi também este o meu percurso. Depois acabo esse estágio e quando venho para Angola vou começar a trabalhar para o Banco Tota Angola. Eu digo Tota Angola porque o Tota Angola é uma grande referência para mim do ponto de vista não só profissional, mas também do ponto de vista profissional. No Tota de Angola eu fiz o percurso profissional que me deu muita sustentabilidade naquilo que é hoje o meu percurso bancário, o meu percurso financeiro, mas também deu um rol de amigos e pessoas que estão comigo a vida toda. É no Tota que eu crio relações de irmandade e que fazem com que hoje tenha relações que são de muita proximidade, muita confiança, muita confidencialidade, que também são o meu suporte em termos, além da família, né, também são o meu suporte em termos profissionais. Saio do Banco Tota, acabei depois por fazer um breve percurso no Banco BDA, na altura no seu processo de instalação. Depois acabo de sair do BDA, vou para a consultoria, vou para uma das Big Four,
e também aí deu-me outra perspectiva, deu uma perspectiva daquilo que é também, como todas as consultoras, a transversalidade daquilo que são as várias áreas. Embora tivesse muita mais responsabilidade do ponto de vista institucional, mas foi uma grande escola naquilo que são alguns dos meus indicadores em termos de indicação de percurso enquanto gestor. Foi aí que também me foi dado alguma monitorização enquanto gestor, como é que devia ser a minha postura, o meu comportamento, e essencialmente aqui em 3 aspectos. Um, na valorização das equipas, outro, na definição e valorização das marcas, e por outro lado também no relacionamento com clientes. Foi a área que eu tive mais contacto comercial e contacto institucional. Depois acabei por ir também para o Banco Nacional de Angola, e aí foi a minha primeira experiência na supervisão. Aqui tive também uma experiência muito forte no entendimento das várias nuances daquilo que é a organização e a regulamentação do sistema financeiro. Também deu competências muito fortes e até um entendimento de muitos dos aspectos macroeconómicos que nós hoje temos e dos fenómenos macroeconómicos que temos hoje em termos de análise. Do Banco Nacional de Angola acabei por ir para outro supervisor, que foi o mercado de capitais. Eu vou fazer sempre referência a dizer que foram marcantes porque a realidade é esta. Eu tenho um percurso em todas as instituições que tive, elas marcaram-me do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Na CMC, por convite do Dr. Archo, também acabei por lá ir, e foi na altura em que se estava a implementar o mercado de capitais em Angola, e foi muito importante perceber 2 coisas. Por um lado, entender também o que é o nosso enquadramento jurídico, porque nós ali tivemos que fazer muito daquilo que era a regulamentação que não existia, e de alguma forma acabávamos por também ter, mesmo quem não tinha formação jurídica, ter que perceber alguns do que eram conceitos jurídicos e perceber também como é que estava ordenado o nosso quadro jurídico, e até para percebermos o que é a intervenção do regulador no sistema. Depois acabei por ir para o Ministério das Finanças, não é? E no Ministério das Finanças, enquanto secretário de Estado, acompanhei aquilo que é as preocupações macro, preocupações do ponto de vista da política económica, e claramente também outra experiência marcante e que também guardo com muito carinho. No entretanto, nesses percursos vai e vem, entrei várias vezes em períodos que estava em fases de mudança, acabei por ir também em algumas outras instituições, até mandatado pelo Banco Nacional de Angola, e fui também para um banco privado que foi intervencionado pelo Banco Nacional de Angola, e eu fui nomeado na altura administrador provisório. E aí também foi uma experiência marcante para perceber também o que é que um banco intervencionado, e até teve uma vantagem, o que é um banco intervencionado, quais são as limitações e quais são as responsabilidades de um banco intervencionado, mas também deu algumas certezas naquilo que é possível hoje ter certezas, sobre algumas das questões que não se deve fazer em termos de gestão bancária, e naquilo que também deve ser o papel do supervisor no cuidado que deve ter quando olha para bancos, nomeadamente bancos pequenos. Nós às vezes gostamos muito de dizer que os bancos que não são sistémicos não são relevantes. Eu tenho uma percepção dessa experiência, tenho uma percepção diferente. Eu acho que o sistema bancário, no geral, vive da confiança, e qualquer item que ameaça a confiança é sempre prejudicial para o sistema, independentemente da dimensão das instituições. E esta é uma experiência que eu tive, uma certeza que eu tive nessa intervenção neste banco. Entretanto, a última experiência que eu tenho é esta do associativismo, enquanto presidente da Associação de Bancos. E eu gosto de dizer que é uma experiência também muito rica, porque aqui deixamos de ter um único patrão e passamos a ter 23 patrões. E estar a lidar com 23 patrões não é fácil. Tem cada um deles a sua lista de compras, mas também, como gosto de dizer,
A Associação de Bancos, os meus patrões são os bancos, não são os banqueiros. Também são coisas diferentes. Mas tem sido uma experiência extremamente rica. Boa. Sente que essas experiências moldaram a sua abordagem, a sua visão, enquanto pessoa que trabalhou e andou por este caminho financeiro, moldaram a sua visão de gestão e supervisão financeira? Eu não digo que tenham mudado, eu acho que têm enriquecido. Eu vou dar 2 exemplos quando eu digo a questão do enriquecimento. A questão da gestão e da liderança é sempre... Temos as questões teóricas, né, que são as escolas, mas depois temos as questões práticas. E o percurso que eu tenho ensinou-me, porque as instituições são todas diferentes, há instituições que têm uma maior maturidade do ponto de vista daquilo que é a própria intervenção da instituição, aquilo que são as relações interpessoais, as relações que se estabelecem dentro da instituição e até a senioridade dos quadros. Por isso, a gestão que é feita numa instituição para outra nem sempre é exatamente a mesma. E, por outro lado, essa experiência deu-me também uma outra percepção, que é tentar sempre perceber o papel do outro lado. Eu gosto de dizer que nós, às vezes, temos que ter a percepção do outro também para podermos perceber exatamente quais são os desafios que os outros têm e quais são, às vezes, as dificuldades dos outros de perceberem aquilo que é a nossa abordagem. Nós não estamos sempre certos e os outros também não estão sempre errados. Por isso, a virtude está ali, às vezes, no meio termo. Nem sempre é fácil também transmitirmos e fazermos passar a nossa visão. É preciso, às vezes, que os outros também percebam. E a comunicação, muitas das vezes, também não é tão fluida como às vezes pensamos. Nós, às vezes, também temos que saber comunicar e temos que melhorar a comunicação. Queremos dizer, muitas vezes, coisas que, se não forem claras e não forem esclarecidas, podem não ser exatamente bem percebidas e bem percepcionadas. E estes são os desafios que todos temos. Não é as instituições que vão nos dar maior clarividência nessas questões, mas claramente nós enriquecemos com todos os percursos. Eu olho aqui e tive a oportunidade de lhe ler noutros fóruns, entrevistas suas, e fala muito sobre a valorização e a capacitação das equipas para a melhoria dos resultados. Olhando para essa questão, podemos perceber que as pessoas são, antes de tudo, o foco, o central. Tem que ser o foco, e tem que ser o foco porque não há nenhum projeto, por mais bem desenhado que seja, que não seja implementado por pessoas. E o sucesso dela depende da capacitação das pessoas. Eu faço parte de uma escola, do qual eu aqui faço um marco, que é uma escola em termos de sistema bancário, que é o Banco Tota. E nós só somos bem-sucedidos, fomos bem-sucedidos, acredito que fomos bem-sucedidos, porque nós éramos uma equipa. Éramos uma equipa que tinha preocupações de formação, tínhamos preocupações de autoformação e tínhamos também preocupações de passar os nossos conhecimentos para aqueles que eram os nossos colegas, independentemente da posição em que estávamos. E tínhamos a humildade também de aprender. E a minha experiência tem mostrado que não é possível nós queremos alcançar objetivos se as pessoas não tiverem a capacidade de as concretizar. E esses objetivos só são concretizáveis se as pessoas forem capacitadas para os concretizar. Por isso é que a formação e a capacitação das pessoas é muito importante. É muito importante porque senão nós, por mais capacidade que temos do ponto de vista individual, por mais competências que temos do ponto de vista pessoal, nós não fazemos tudo. Temos que ter parte de uma equipa. E se nós não tivermos as pessoas adequadamente capacitadas, nós não vamos a lado nenhum. Eu costumo dizer às vezes a alguns quadros séniores que comigo convivem, que é o seguinte: a melhor forma de uma pessoa não ser promovida é não capacitar ninguém. Porque o dia que ela quiser ser promovida, não pode ser promovida, porque senão aquilo que é o trabalho cai, porque tudo depende dela. Por isso,
é preciso trabalhar em equipa. Quem pensa que guardar conhecimento, reter conhecimento é a melhor forma de segurar alguma coisa, está enganado. Porque não é possível nós trabalharmos individualmente, não é possível nós alcançarmos objetivos que são objetivos coletivos apenas dependendo de uma pessoa e não das equipas. E depois, é importante que nós não tenhamos assimetria nas equipas, em que há um que sabe tudo e os outros não sabem nada. Isso não são equipas, isso não é equipa. É desequilíbrio, não é? Não, exatamente. Por isso é que eu acredito muito na capacitação. E, felizmente, também temos assistido que nós temos evoluído muito ao nível do quadro, pelo menos eu falo daqueles setores que conheço muito bem, né, que são setores que passei, nós temos evoluído muito na capacitação das pessoas. Eu sempre que convivo com pessoas acabadas da saída das universidades, elas estão cada vez mais capacitadas. O que é que elas têm eventualmente de falta? É a experiência e a maturidade profissional. Isso também é preciso dar tempo. É preciso que as pessoas também sejam habituadas e sejam treinadas naquilo que é a função. Porque ninguém sai da universidade com conhecimentos sobre aquilo que é o mundo laboral. Ninguém sai de uma universidade conhecendo uma instituição. Até nós, com a maior experiência que temos, quando mudamos de instituição, nós temos que ter um período de adaptação. Hoje usa-se muito a expressão inboard. Temos que ter inboard. Porque senão estamos a fazer análises que podem estar desenquadradas naquilo que é realmente a instituição que estamos a ir. Por isso todos nós precisamos dessa capacitação e a capacitação é importante para o alcance dos objetivos e para a constituição de equipas. Também sei que o Mário defende e pode ser resultado do percurso que a carreira e a função deve haver aí uma separação entre a visão sobre carreira e função. Gostava que comentasse. Claro. Não, eu tenho uma ideia muito concreta sobre a questão da carreira e da função. Nós tem a ver com vários percursos e o nosso percurso histórico enquanto país, o nosso percurso das nossas instituições, que nós ligamos muito à função, ao exercício das benesses do percurso profissional. E, em alguns casos, desvalorizamos a carreira. O percurso de carreira deve ser sempre valorizado porque as pessoas têm que fazer uma carreira, têm que ter um percurso que lhe permite ir evoluindo na carreira, independentemente da função que se exerce. A função é um exercício temporário. A função não é nada que é hereditário nem que é permanente, não é herança de ninguém. Nós não devemos estar presos à função. Devemos permitir que as pessoas, no âmbito do exercício da sua carreira, ou por longo da carreira, possam progredir e exercer funções. Uma pessoa é diretor porque tem um percurso de carreira que lhe permite depois ser diretor. Mas não nos esqueçamos, se há um percurso, se há uma carreira, se há um quadro de pessoal, há pessoas que também têm capacidade para exercer as funções. Mas a função é para uma pessoa, não é para todas as pessoas. Por isso é preciso dar a oportunidade às pessoas que seguem a carreira também irem melhorando daquilo que é do ponto de vista do reconhecimento daquilo que é o seu conhecimento e o seu percurso e do reconhecimento do ponto de vista das benesses monetárias da sua carreira e do seu percurso. Por isso, quando nós estamos a falar desta questão de dicotomia carreira-função, há pessoas que têm que também ir progredindo e não estar só associado a uma carreira. Porque nós, todos que temos exercido cargos de chefia, já tivemos situações em pessoas que apenas têm uma função porque associam ao benefício. Mas há pessoas que não querem ter responsabilidade, querem exercer a sua função técnica, querem continuar o seu percurso técnico sem a responsabilidade da função. Essas pessoas têm que ser dado também a oportunidade de terem, decorrente desse percurso de carreira, terem também as benesses. Ele não pode ter eventualmente um bom salário para tem que ser chefe. Ele tem que ter esse percurso. Felizmente eu tive em 2 instituições, por acaso incrivelmente são públicas, essas que eu estive, em que fizeram essa alteração de paradigma, em que começou-se a valorizar a carreira e o exercício da função. Claro que a função depois tem outras componentes,
é um acréscimo adicional remuneratório, mas que procurou sempre que as pessoas pudessem ir melhorando o nível da sua carreira e acompanhando esse percurso com uma maior valorização remuneratória e maior benefícios também ao nível remuneratório. Por isso é que eu acho que devemos valorizar esse tema. Acaba sendo um elemento motivador, entretanto. Tem que ser motivador. Eu acho que quem tiver o reconhecimento de carreira, sabendo, até a carreira é uma coisa que depende de nós. Nós podemos programar a nossa carreira. E esse é o grande desafio que nós temos para transmitir a todos os quadros e todos os funcionários. Nós podemos programar a nossa carreira. Nós não podemos programar a função. A função não depende de nós, a função depende de quem nos atribui exatamente esse título, esta competência. A carreira não, a carreira podemos. Nós, se soubermos que temos que ter determinadas qualificações, devemos ter determinado desempenho, nós chegamos lá. Podemos demorar 5, podemos demorar 10, podemos demorar 15, podemos demorar o tempo que tivermos, que muitas das vezes também depende de nós. Com sistemas objetivos até sabemos muito, não direi ao milímetro, mas muito concretamente quando é que lá chegamos. Por isso, esta questão da carreira é importante e é bom que as nossas instituições comecem a valorizar cada vez mais o percurso de carreira em desfavor, não digo que em desfavor, mas em desfavor daquele paradigma de que a benesse do funcionário acaba na função. Porque até nós temos um paradigma que a nossa vida profissional não acaba com a cessação da função. Aí de nós que acabasse, não é? Nós, para além da função, quando ela é extinta, temos a nossa carreira. Temos que ter essa carreira e essa possibilidade de continuarmos exatamente a nossa carreira. Por isso é que eu penso que este é extremamente motivador, porque dá-nos a nós, enquanto indivíduos, o ónus de definirmos exatamente o que é que queremos fazer. Mário, eu também sei que o teu percurso, a tua experiência, carreira, dá-lhe tarimba e autoridade, permita-me mesmo colocar nestes termos, e autoridade para dizer determinadas coisas do métier financeiro, bancário, porque tem esta autoridade. E, voltando ao que lhe li, diz numa entrevista, e eu achei bastante simpático e interessante buscar essa perspectiva de que há muitos bancos a fazerem exatamente as mesmas coisas, que talvez se devesse explorar uma maior diferenciação, eventualmente, porque talvez o mercado precise. Este é um dos temas que aqui, enquanto Presidente da Assembleia da Associação de Bancos, faço já a minha declaração de interesse. Eu tenho interesse que todos os bancos permaneçam no mercado, por isso não sou aqueles que dizem que há bancos a mais ou bancos a menos. Eu não sei se há bancos a mais ou bancos a menos. Faço logo essa declaração de interesse. Essa é uma das perguntas do meu questionário, mas depois podemos explorar essa questão. Não, porque é o seguinte, nós temos vários desafios no sistema bancário e nós temos uma tipologia de licença que é licenças universais. E um dos grandes desafios que nós temos 23 bancos no sistema e temos uma taxa de bancarização de cerca de 30%. Mas não temos nenhum banco que seja diferenciador naquilo que é o modelo de negócio. Todos os bancos fazem exatamente o mesmo e os bancos disputam os mesmos clientes. Isso abre espaço para que os bancos, eventualmente, alguns bancos, aqueles que acharem que este é um caminho para a sua sustentabilidade e a sua solvência, encontrar caminhos de diferenciação, ou por nichos de mercado, ou por segmentação de produto, ou por segmentação de produto-cliente. Essa é a questão que se coloca. Nós temos é que ter a capacidade de ir à procura dos clientes exatamente onde é que estão. Claro que temos aqui muitos desafios no nosso sistema, e nomeadamente, hoje a banca é muito mais complexa do que era 10 anos atrás ou 20 anos atrás.
Hoje temos toda uma série de exigências do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de gestão que, em muitos casos, tornam difícil esse paradigma que parece muito fácil. Vou dar só 2 exemplos. Hoje, estar a dizer a um banco vai encontrar o seu cliente, o banco até pode ir à procura do seu cliente, mas as exigências que hoje temos para que aquele cliente seja cliente do banco são tão grandes que provavelmente muitos clientes vão dizer: eu não estou para isto. Hoje, estarmos a dizer a um banco: ok, altere o seu modelo de negócio, e nós vamos perceber que muitos bancos têm dificuldade em identificar que tipo de cliente é que vão dedicar-se, porque temos também exigências do ponto de vista regulatório, nomeadamente de capital, que eventualmente algum nicho do mercado pode tornar-se insustentável para um banco. Mas claramente temos esse desafio na banca. A banca tem que se virar para questões muito mais de segmentação. Não podemos estar com os 23 bancos a fazer a mesma coisa. E a segmentação, temos vários conceitos de segmentação. Nós tínhamos a expectativa que pudéssemos ter bancos especializados, nomeadamente, por exemplo, podíamos ter um banco especializado no crédito agrícola, nós não temos. Podíamos ter bancos especializados nas pequenas e médias empresas, nós não temos. Por isso, há toda uma série de oportunidades para a banca. Mas é um desafio porque não está só do lado dos bancos, também está do ponto de vista regulatório, também são desafios que se colocam para que se viabilize toda essa perspectiva do sistema bancário. Mas acredito que os bancos estão atentos e nós já temos uma alteração em termos regulatórios, que os bancos hoje são obrigados a atualizar os seus modelos de negócio e até dizerem ao supervisor exatamente qual é o seu modelo de negócio. Estamos num processo até de alguma consolidação do sistema bancário, que acredito que, não sei qual é o número, não vou estar aqui a dizer que são os 23, são 12, são 7, mas acredito que nós temos que resolver essa questão do acesso do cidadão aos serviços financeiros. E aqui eu estou a usar extremamente a palavra serviços financeiros e não dizer os bancos. Nós hoje, com a regulamentação que temos, é muito difícil termos clientes bancários, e nomeadamente a questão do setor informal. Um cidadão que esteja no setor informal, não estou a dizer de atividades ilícitas, estou a dizer do setor informal. Nós também não confundimos as duas questões. Em muitos casos não tem condições de levar a um banco qual é a origem do seu rendimento, e com as questões relacionadas com branqueamento de capitais e compliance, muito difícil naquele momento aquele cliente depois consegue dar explicações ao banco. Mas são desafios que o sistema bancário tem que ter. Nós temos que criar também aqui um paradigma que permita que, de alguma forma, nós consigamos validar em termos de sistema que aquele cliente tem rendimentos sustentáveis e aqueles rendimentos provêm da atividade que ele diz que realiza. Por isso, acredito. Podemos dizer que quer o setor bancário, o setor financeiro, grosso modo, tem uma terra virgem para explorar. Estamos a falar, falou em 30%, então temos muito que fazer nesse sentido. Temos muito que fazer, mas não direi que é terra virgem. Eu vou dizer que temos que conquistar, não é bem terra virgem, porque em alguns casos são pessoas que ou já estiveram no setor formal e tornaram-se no setor informal, ou simplesmente nunca tiveram, mas também não têm interesse, não é por aí. O que eu posso dizer é que naquilo que é nosso quadro regulatório, há clientes que eventualmente nunca serão bancarizados, mas podem ter acesso a serviços financeiros. Nós aqui, quando estamos a falar de serviços financeiros, estamos a olhar na totalidade do mercado financeiro. Nós temos as fintechs, temos as wallets, que podem prestar serviços que os bancos não prestam e que não precisam de estar bancarizados para ter acesso a esses serviços. Em muitos casos, porque as pessoas querem transferências de valores e pagamento de serviços. Não precisam de ter todo o rol de serviços bancários com as exigências que um banco exige hoje a um cliente para que seja e tenha acesso a esses serviços. Por isso, digo que os 30% que temos hoje, eventualmente cresce, mas a perspectiva não é termos
um nível que temos, por exemplo, nos países desenvolvidos, porque a realidade, do ponto de vista da estrutura económica e até da informalidade, não é a mesma que a nossa. Por isso, não penso que seja esse um objetivo. Ok. É um bocado ter a ver com o contexto. Tem a ver com o contexto. Ok. Também, ainda na senda dessa questão, e acho que também já abordou agora nesse seu comentário, que os bancos, a necessidade dos bancos regionais, outras tipologias, né, para que possam atender ao mais variado público. Há aqui também uma questão que eu gostava que comentasse, que há determinados clientes, ou melhor, alguns bancos não deviam ter determinados clientes. Esta faz parte da questão relacionada com o modelo de negócio dos bancos e da supervisão. A supervisão também aqui sempre um critério importante. Não, porque os bancos têm que perceber que há clientes que são grandes demais para terem a sua carteira de clientes. Em termos ilustrativos, sem entrar em casos específicos, há clientes que são tão grandes e bancos tão pequenos que, se eu tiver lá um cliente grande que tem muitos movimentos de liquidez, um movimento normal numa empresa com uma dimensão como, por exemplo, a Sonangol ou uma Unitel, que movimentam muita tesouraria ao longo do dia, pode criar constrangimentos de liquidez num banco. Por isso, há bancos que, e nós temos do ponto de vista da regulamentação, aquilo que são os grandes riscos, os grandes depositantes. Há bancos que devem focar-se em determinada tipologia de clientes, irem crescendo à medida que vão crescendo para ter acesso a determinada tipologia de clientes. Porque senão podem correr determinados riscos que não estão previstos. Está previsto na tipologia de cliente. Eu dei os dois exemplos. Uma Sonangol, uma Unitel, tem muito fluxo de tesouraria. Provavelmente não deveriam estar em bancos que não têm capacidade de tesouraria para fazer face aos seus movimentos. Os bancos, e aqui é uma salvaguarda, eu não conheço, conheço, mas muito poucos bancos são insolventes por rastros de insolvência. As últimas crises, quase todas que rebentaram os sistemas financeiros, foi por liquidez. Os bancos vivem de liquidez, é aquilo que permite todos os dias fazer as transferências e ter fundos suficientes para fazer as transferências. E, quando não ter capacidade de ir ao sistema bancário, ao sistema financeiro e requisitar a liquidez. Se os bancos não tiverem essa capacidade, correm-se os riscos de insolvência. Por isso é que a liquidez é muito importante. Por isso é que esta questão da dimensão dos clientes relativamente aos clientes tem todo sentido. Até para evitarmos que depois, e aí tem a ver com o meu pronunciamento inicial, para evitarmos que depois determinado tipo de bancos sejam contaminados por outros bancos que tiveram comportamentos menos assertivos. Porque depois fazemos presunções sobre o problema de um banco, estendemos para outros bancos quando não tem nada a ver. Em suma, tudo à sua medida. Tudo à sua medida. Muito bem. Sobre os bancos sistémicos, já deu uma pincelada. Qual é o papel deles no nosso contexto, no contexto atual, no nosso mercado financeiro? Não vou falar do pronunciamento regulatório, que acho que isso convém a definição e porque é que são bancos que convém ao regulador. Não, os bancos sistémicos têm uma importância porque, a partida, são aqueles que têm a capacidade de problemas internos contaminarem o sistema financeiro e poderem criar crises no sistema financeiro que depois podem se tornar crises económicas. Mas também têm responsabilidades, daí a regulamentação também exigir deles modelos diferentes de governação, modelos diferentes de controle e modelos também mais exigentes do ponto de vista de capital e até de supervisão. Estes bancos são aqueles bancos que também, de alguma forma, financiam de forma muito mais estruturante aquilo que é as necessidades da sociedade, as necessidades económicas. São aqueles que têm, a partida, um papel central no financiamento da economia.
São bancos que têm que ter mais atenção, são bancos que têm que ter algum cuidado, e há uma discussão muitas vezes muito popular, que é quando o Estado faz apoio a bancos sistémicos, acharem que não deve ser feito. E eu acho que as pessoas às vezes não têm percepção do papel dos bancos na nossa sociedade. A sociedade moderna nada se faz sem bancos. E muitas vezes olhamos só para o crédito e pensamos que o papel dos bancos é só crédito e depósitos. Não há transação comercial hoje que não passa por um banco. Não há uma vivência hoje que não se passa por um banco. Nós hoje temos um sistema de abastecimento de bens e serviços porque existe um sistema bancário e um sistema financeiro, senão não seria possível. Por isso, quando no banco há crise no sistema financeiro, tudo isto fica em causa, tudo isto sofre algumas perturbações. Por isso é que os bancos sistémicos têm que ter alguma atenção, porque o impacto que têm, para além de já não estarmos a falar da poupança das pessoas, né, o risco que correm de toda uma poupança de uma vida a ser posta em causa, é também o facto de os constrangimentos que eles causam em situação de crise para o resto daquilo que é a nossa vivência, a nossa atividade do dia a dia. Nós aí podíamos olhar um bocadinho para a literacia financeira, né? Grosso modo, aquelas pessoas que têm informação e com mais privilégio porque estão no métier. Entretanto, aquelas pessoas que acham, que sabem que é importante colocar o dinheiro no banco ou só vão mesmo depositar e depois tirar, né? Há a necessidade dessa literacia também ser aumentada ou melhorada nesse sentido? Eu acho que a primeira questão da literacia é dar-nos o direito de escolha e o direito de exigência sobre os bancos e serviços financeiros. E aqui na literacia financeira, eu acho que é uma questão de cidadania. Um cliente informado é um cliente exigente. E sendo exigente, eu penso que ele também tem maior capacidade de escolha sobre com quem trabalha e como trabalha. Esta é a primeira questão, sendo de cidadania. Depois, um cliente informado, daí a importância da literacia, não só tem maior capacidade de escolha, mas também, de alguma forma, protege melhor o seu futuro, porque sabe exatamente todo o leque de produtos e tudo aquilo que ele pode salvaguardar daquilo que é a sua vida e, nomeadamente, as suas poupanças para após o período de trabalho. Agora, a literacia financeira é necessária a todos os níveis. Nós, às vezes, ouvimos falar da literacia financeira e pensamos que é só para quem está fora do sistema bancário. A literacia financeira é para todos os cidadãos, quer esteja fora ou dentro do sistema bancário, inclusive para funcionários bancários. Nós temos necessidade de fazer literacia financeira a todo momento. Nós precisamos de fazer a literacia financeira para que também nós tenhamos melhores instituições. Eu acredito que a literacia financeira e o grau de exigência que é feito sobre o prestador de serviço aumenta a qualidade da prestação de serviço. Indiscutivelmente. Antes de irmos para o intervalo, e porque quando começamos, nós falamos do percurso, não adentramos, permitam-me o termo, a vida mais pessoal do nosso CEO, mas muito provavelmente há coisinhas básicas que nós queremos aqui pincelar, assim muito rapidamente. Como se fosse um bilhete de identidade, né? Muito provavelmente, por causa das responsabilidades do trabalho e da própria carreira, e a construção da sua carreira ou da tua carreira, eu aqui na mistura do tu e do você, muito provavelmente a família, né, é que sofre mais, né, com as ausências ou mesmo com as presenças ausentes, né, por causa do trabalho. Sente que, em algum momento, o suporte da tua família é determinante para o teu sucesso, para as respostas que tem que dar ao trabalho? Inevitavelmente. Eu tenho a felicidade de ter uma família que me apoia, uma mulher extraordinária que me apoia muito. É impossível, com as exigências que nós temos, que não haja apoio familiar. Eu, quando
Eu estou a tentar evitar aqui falar de uma pessoa em particular, porque acompanhou-me e acompanha muito o meu percurso e é muito companheira em todo o percurso e tivemos um percurso muito junto. Eu, quando estava no Banco Tota e Açores, Tota Angola, desculpa, nós tínhamos um fecho do ano que começava no dia 31. Em muitos casos, nós no dia 31 estávamos a sair quase à meia-noite e no dia 1 estávamos às 7, 8 horas no banco. Isso não é possível sem apoio familiar. Eu, durante o meu percurso, já tive situações em que, e às vezes nós aqui eu tenho a felicidade de usar o termo família e família largada. Eu tenho uma boa família largada. E a família largada aqui são amigos que se tornam irmãos e que se tornam família muito direta. E em muitos casos, a minha mulher também tinha responsabilidades profissionais, nós dois estávamos a viajar e os nossos filhos estavam a ficar com a família. E estamos a falar de miúdos, às vezes, de 7, 8 anos, 10 anos. Este apoio não é possível sem a família, não é possível fazer o percurso sem a família, porque exige de nós disponibilidade de tempo, empenho, compromisso. Enquanto os outros estão, às vezes, a almoçar com a família, estamos nós a trabalhar. E estamos a trabalhar em dias úteis, dias não úteis, feriados, fim de ano, isso tudo. Por isso a família é essencial. Agora, nós temos que ter sempre um balanceamento. Nós hoje percebemos que foi uma fase da vida, não há ninguém na sua vida que vá fazer isso durante 20 anos. Ou pelo menos, não devia fazer. Porque o suporte familiar dá-nos estabilidade. E a estabilidade é muito importante porque ninguém consegue estar dedicado à vida profissional se não tiver a vida profissional, pessoal, pelo menos com alguma estabilidade. Não tem cabeça e nós somos humanos, não temos esta capacidade de fazer compartimentação. Hoje estou no meu trabalho e só penso 100% a trabalho, amanhã estou na família, só 100%, não é possível. Pelo menos das pessoas que eu conheço e que são muitas, não vejo essa. E da nossa cultura, nós culturalmente valorizamos muito a família e valorizamos a família não só restrita como a alargada e valorizamos também os nossos laços de amizade. Nós vamos aos aniversários dos amigos, gostamos que os amigos vão aos nossos aniversários, vamos às festas dos familiares, gostamos que os familiares vão às nossas festas e também nos momentos de dor também vamos. Por isso, nós valorizamos essa parte da relação familiar e ela é importante e tem sido e foi sempre para mim muito importante. Boa. Nós já vamos fazer um pequeno intervalo, mas um intervalo de pararmos, não é? É 1 minuto café. Chana Automóveis. Somos parte do grupo Organizações Chana, focados em serviços pós-venda para automóveis multimarcas. Contamos com uma estrutura sólida e recursos técnicos para oferecer serviços de qualidade e eficiência. Nossa visão é ser uma referência em assistência técnica multimarcas, enquanto nossa missão é garantir total satisfação de clientes, parceiros, colaboradores e comunidade. Temos como valores confiança, respeito e compromisso com o cliente. Oferecemos uma gama abrangente de serviços de assistência técnica e de colisão, sempre com foco na qualidade e certificação. Escolha a Chana para serviços automotivos confiáveis e de alto padrão. Juntos, estamos construindo um futuro de excelência e compromisso. Chana Automóveis.
aqui nesta esteira de emoções que